Vou fazer uma entrevista agora sobre reforma tributária, gente, porque 62% das empresas ainda não sabem como será o impacto da reforma tributária nas suas contas. A maioria dessas empresas que não sabe são pequenas e médias empresas. Eu vou trazer aqui para a entrevista o Rodrigo Espada, ele que é auditor fiscal aqui de São Paulo e presidente da Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais aqui em São Paulo. Muito bem-vindo, obrigada, bom dia. Bom dia, Verusca, é um prazer estar aqui com você. Obrigado pela oportunidade. Vamos começar assim, 62% é muita coisa, que a gente pode dizer que 6 em cada 10 empresas ainda não estão preparadas para a reforma tributária. A que se deve essa demora? Olha, se deve uma parte à demora do próprio Congresso Nacional, que demorou muito para aprovar as legislações complementares. Veja, a emenda constitucional foi aprovada em 2023. Uma lei complementar aprovou em 2024 e a outra só em dezembro de 2025. É muito difícil você se preparar durante um período, um ciclo legislativo, onde tudo é muito incerto e pode mudar. Mas a partir de agora, está tudo normatizado, né? A gente já tem o arcabouço legal e agora o Comitê Gestor e a Receita Federal está soltando os regulamentos e aí a gente vai ter maior clareza. Então, existe sim uma demora também no processo legislativo. E outra também que muitas vezes os empresários ainda estão alienados, né? Eles se informam muito pelas redes sociais e eu recomendo fortemente você entender essa matéria porque vai impactar fortemente o seu negócio. Para todas as empresas, não tem um CNPJ que não vai ser impactado. Muda o preço dos seus insumos, muda também a sua carga tributária. Então, você vai ter que alterar os seus preços de venda, os preços relativos de cada mercadoria, cada serviço vai ser impactado pela reforma tributária. Quem não estiver preparado, coloque em risco o seu negócio. Ô Rodrigo, quais são as principais dúvidas das empresas? Quais são as principais dificuldades em relação a essa mudança para que elas não tenham feito ainda essa preparação? Olha, realmente a questão tributária é uma questão complexa, não é uma questão trivial, simples. Eu acho que isso afugenta as pessoas do debate. E a gente está buscando justamente isso, trazer um modelo muito mais simples, né? Vamos extinguir 5 tributos, basicamente PIS, COFINS, IPI, não, PIS, COFINS, ICMS, ISS e IOF seguros, e o IPI vai para a alíquota zero. Ou seja, vai ter uma grande simplificação, ainda mais porque o ICMS é um imposto estadual que tem 27 legislações e o ISS é um imposto municipal que tem 5.560 legislações. E trazendo tudo isso para um único imposto, uma legislação única, que é um IVA, que é o mesmo modelo da União Europeia. O Diogo, que estava falando antes de mim aqui, disse isso, que a reforma tributária, inclusive, aproxima o nosso modelo do modelo europeu e de 180 países do mundo. Agora, relativo à sua pergunta, eu acho que essa dificuldade tributária afasta as pessoas dessa discussão. Agora, já que você citou o Diogo, essa é uma curiosidade minha, quer dizer, o sistema tributário com essa reforma que foi aprovada pelo Congresso, ele fica mais fácil e aí facilita que esses investimentos estrangeiros venham para cá? Fica mais barato ou fica mais fácil ou os dois caminhos? Fica muito melhor, fica mais barato e também gera familiaridade. Quando o empresário internacional quer investir no Brasil, uma das coisas que ele quer saber é qual é o nosso modelo tributário. Quando a gente começa a explicar ICMS, PIS, COFINS, ele não entende, até porque a gente também tem dificuldade de entender. Ele não entende e desiste, vai para um outro país que tem um modelo muito mais familiar. Agora veja, o nosso modelo que vai ser adotado, né, o IVA, ele já existe em 180 países do mundo. Os principais países do mundo, exceto os Estados Unidos. Então, isso dá familiaridade. Quando a gente fala, vai ter o IVA, legal, o IVA eu já sei como funciona, eu entendo. E uma outra grande questão é que o IVA integra o Brasil na cadeia internacional de geração de valor. Ele possibilita um sistema não cumulativo, que a gente fala, que é de débito e crédito. Quando o produto chega no Brasil, ele chega desonerado de impostos e dá para produzir ou fazer uma etapa da cadeia, agregar valor no Brasil e exportar sem carregar também impostos.
é um modelo que justamente ele tem essa eficiência econômica de não exportar tributo, né? Desonerar totalmente a exportação. Isso é significativo na competição internacional, nesse concerto internacional das nações. E a outra questão que é significativa é investimento. A gente desonera 100% investimento no Brasil. Quem quiser investir no Brasil, né, tudo que se gastar de imposto nesse investimento, você se credita para abater o imposto nas suas vendas. Isso também gera um grande ganho de eficiência. Em números, Verusca, para você ter uma ideia, a previsão é que em 15 anos, somente essa medida da reforma tributária vai trazer um aumento de exportações de 11,7% e de importações de 9,5%. Ou seja, o Brasil amplia o seu comércio internacional, mas ainda assim ganha resultado positivo na balança comercial. A gente aumenta mais a exportação do que a importação, em aproximadamente 2,2%. O país fica mais rico. E o investimento aumenta 20,3%. Por alguns fatores. Primeiro, que você realmente desonera o investimento. E o segundo, a gente cria um ambiente de segurança para o investidor. Hoje, o nosso modelo tributário é tão complexo que gera muito litígio, muita insegurança para quem quer investir e não tem a certeza do retorno do seu capital investido. Agora, com um modelo mais simples, gera muito mais segurança jurídica. Então, tudo isso favorece a economia. Aumento de investimento e aumento de exportações. Rodrigo, para a gente encerrar essa isenção no investimento de imposto, o que é um investimento? O que a gente considera um investimento? Por exemplo, uma pessoa que tem uma loja de roupas, um restaurante, não precisa ser grande, pequeno. Se ele fizer uma reforma, comprar máquinas, por exemplo, para a cozinha, isso entra como investimento? Sim, entra como investimento. Essa é a maravilha do IVA. Tudo dá direito a crédito. Se ele comprar um computador, dá direito a crédito. Para atividade empresarial, né? Se ele compra um celular, dá direito a crédito. Se ele compra um veículo, dá direito a crédito. Ele compra uma mesa, um de escritório, dá direito a crédito. Se ele compra um equipamento, uma máquina, dá direito a crédito. Se compra um fogão industrial para o restaurante, dá direito a crédito. Essa é a maravilha do IVA. O problema do nosso modelo é esse. É um modelo com muitos impostos sobre o consumo, e aí muitos deles são cumulativos, não dá direito a crédito, ou mesmo um imposto não se acredita do outro. Então, um comércio não se acredita do IPI, não se acredita do ISS, porque esses impostos, o IPI quem paga é a indústria, o ISS quem paga é serviço. Isso gera dificuldade de crédito e cumulatividade. O IVA não. Tudo vai dar direito a crédito. Você comprou, veio com crédito, você pagou o imposto na sua compra, está ali embutido no preço do equipamento, da mercadoria, quando entra na sua conta fiscal, entra com crédito já batendo nas suas vendas. Por isso que a gente fala que é um imposto sobre o valor adicionado. É a diferença entre tudo que você vende e tudo que você compra. Você vai pagar o imposto não sobre o que você fatura, só sobre a sua margem, sobre essa diferença entre as vendas e as compras. Olha, Rodrigo, muito bacana, viu, conversar com você. Você fala uma linguagem, assim, muito bacana, muito fácil de entender, né? Porque, às vezes, a pessoa que está ali envolvida com o assunto tributário, ela está envolvida com um assunto tão espinhoso, como você disse aí na entrevista, que, às vezes, ela não consegue traduzir essa linguagem que ela está acostumada para as pessoas que não entendem nada poderem entender. Mas você foi muito claro. Muito obrigada pela sua entrevista, viu, Rodrigo? Bom dia. Obrigado, Verusca. Esse é um desafio mesmo, traduzir, né? Mas é importantíssimo isso, aproximar a tributação da população, porque ela impacta a vida de todo mundo. Todo mundo deveria saber quanto paga e para onde vai o nosso imposto. Esse é o papel de cidadania nosso. Eu agradeço muito essa oportunidade que vocês nos dão. Obrigada, bom dia. Bom dia. Bom dia.